Então, galera, vamos lá com mais uma aula. O assunto da nossa aula de hoje é sobre transformações químicas ou reações inorgânicas. Então, primeiramente, para a gente entender o que é uma transformação química, isso aqui é muito comum no nosso cotidiano, certo? Que é o processo de oxidação, conforme está colocando aqui, né? A oxidação de uma corrente, eu tenho a produção de um bolo, não é? Ou mesmo eu tenho a queima de um palito de fósforo. Tudo isso vai representar uma evidência de uma transformação química. Então, primeiramente, quando é que aquelas transformações químicas ocorrem? As transformações químicas, para elas ocorrerem, tem alguns indícios, algumas características que eu preciso conhecer para saber se está ocorrendo ou não a presença de uma reação química. Por exemplo, mudança de cor, liberação de um gás, formação de um sólido, formação de uma chama, de um cheiro característico, né, de desaparecimento da substância inicial. Então, tudo isso são fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação química. Então, está aqui descrito, né, nesses exemplos, conforme dá para ver, a característica de cada um deles. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com transformações químicas, eu tenho que saber qual desses critérios está sendo ocorrendo. É a mudança de cor, a liberação de gás, a formação de um sólido, é a produção de uma chama, é a produção de um cheiro característico. Então, tudo isso são fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação química. Mas iremos aprender agora o que é uma reação química de fato envolvendo uma expressão numérica ou algébrica. Então vamos lá. É um processo de mudanças químicas onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outra substância. Por exemplo, o que é que ele quer falar com isso? Ele está se referindo a quando eu tenho os reagentes, que são os termos que estão à esquerda, ao ser transformado em produto, que são os termos que estão à direita, vai produzir agora o que denominamos isso de produto. Então, reagente à esquerda, produto à direita, tá certo? Então, uma equação química é representada gráfica ou escrita na reação química através de fórmula das espécies envolvidas. Então, eu tenho o primeiro membro iremos denominar isso de reagente, e o segundo membro iremos denominar de produto. Então, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Aqui eu tenho um exemplo prático, né, que é o exemplo do sódio em água. Ele vai produzir agora o hidróxido de sódio mais hidrogênio. É justamente aqui, ó, o reagente é o sódio e a água, e o produto é o hidróxido de sódio e o hidrogênio. Então aqui eu tenho o primeiro membro, onde o primeiro membro denominamos isso de reagente, e o segundo membro denominamos isso de produto. Mais uma vez, reagente consumido, produto formado. E agora a gente começa, de fato, a classificar as reações químicas, que é o que nos interessa, o que nos importa para a gente, para a nossa aula de hoje, que é, primeiramente, aprendemos o que é reagente, o que é produto, o que é reagente. São os elementos que estão no primeiro membro. O que é produto são os elementos que estão no segundo membro. Os elementos que estão no primeiro membro estão à esquerda. Elementos que estão no segundo membro estão à direita. Reagentes são consumidos, produtos são formados. Então, as reações inorgânicas, elas são classificadas em reação de adição, reação de decomposição ou análise, certo? Reação de dupla troca ou permutação e a reação de simples troca ou deslocamento. Então, começando pela de síntese ou adição, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho A mais B no primeiro membro. Esse A mais B eu estou somando e estou produzindo apenas o conjunto AB. Eu juntei, eu somei A com B e só produzir agora apenas um conjunto de elementos, que é o AB. Por isso que o nome é reação de síntese, onde eu vou somar os reagentes para resultar em um único produto. Quando eu venho para a reação de decomposição ou análise, é o inverso da reação de síntese. O que é que eu vou saber agora? Eu tenho aqui agora como reagente o produto AB. Esse produto AB ele é único e ele vai se decompor em dois, A mais B. Então, toda vez que eu tenho uma reação de decomposição, eu tenho a separação. Toda vez que eu tenho uma reação de síntese, eu tenho a formação aqui, ó, tá certo? Então, eu peguei aqui esses dois, juntei em um só. Já na reação de decomposição, eu tenho o inverso da reação de síntese. Eu tenho um e vou produzir dois. Quando eu venho para a reação de simples troca ou deslocamento, eu tenho aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho A, B e C como reagente e tenho A, C mais B como produto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o lugar. Eu vou trocar o lugar. O B, que está acompanhado com o C, ele vai vir agora para o lugar do A. Eu vou trocar apenas a letra. Então aqui agora o A vai ocupar o lugar do B e o B vai ocupar o lugar do A, conforme foi descrito aqui, AC mais B. Já na reação de dupla troca, eu vou ter o conjunto AB mais CD.
produzindo a troca. O que é que foi que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a troca. Eu vou trocar a letra C pela letra B. Então, aqui agora, no lugar da letra B, eu vou colocar agora a letra D. E no lugar da letra D, eu vou colocar agora a letra B. É só permutar duas vezes. Eu troquei duas letrinhas. Troquei aqui, ó, no lugar do B, coloquei a letra D. E no lugar do D, coloquei a letra B. É só a troca. Vamos aqui agora para os exemplos, na prática, de fato, quando aqui é uma reação de síntese, quando é uma reação de decomposição e assim por diante. Então, vamos lá. Uma reação de síntese, como é que eu sei? Uma reação de síntese é quando eu vou somar. Os reagentes estão aqui, ó, A e o B, vou produzir apenas um só. Então, no outro exemplo, CaO mais H2, produzindo CaOH. Então, isso aqui é o que denominamos isso de reação de síntese. Eu estou somando aqui, ó, A mais B, produzindo AB. Já na reação de decomposição, não. Na reação de decomposição, eu vou ter o contrário da síntese. Eu tenho um produto transformando isso em dois reagentes. Contrário, perdão. Eu tenho um reagente transformando em dois produtos, tá certo? Então, na reação de decomposição, eu vou ter um reagente produzindo dois produtos. A reação de decomposição, ela pode ocorrer na presença de luz, que a gente chama de fotólise, certo? Ela pode ocorrer na presença de calor, denominamos isso de pirólise, certo? E a eletrólise, que é o que acontece na presença da eletricidade. Então, aqui, ó, fotólise, pirólise e eletrólise são exemplos de reação de decomposição, mas todas, o que é que eu vou ter que observar? Que os reagentes estão produzindo produtos, está separando. O reagente estava junto, ele agora separou, certo? Então, aqui o exemplo aqui, né, de cada um deles, para a gente entender o que é uma reação de pirólise na presença de calor. E eu vou sempre colocar, como é que eu sei que eu tenho uma reação de decomposição de pirólise? Quando eu colocar aqui esse símbolo aqui, nesse delta representa calor, pirólise, tá certo? Já a fotólise, na presença aqui de luz, aqui eu vou ter sempre esse símbolo aqui, tá certo? Coloquei esse símbolo. E a eletrólise eu vou ter aqui o símbolo de eletricidade, tá certo? A eletricidade aqui, ó. Por isso que eu coloquei esse raio aqui. Todas são exemplos de decomposição, tá certo? A reação de simples troca ou deslocamento, ó. Eu coloquei aqui esse exemplo aqui para ilustrar, né, na capa aqui, tá certo? Esse exemplo aqui para ilustrar quando é que eu tenho uma reação de simples troca ou uma reação de deslocamento, tá certo? Então, primeiramente, a reação de simples troca, eu tenho que observar uma coisa bastante importante, eu tenho um elemento só e um elemento junto. O que é que eu vou fazer? Aquele elemento que estava junto, eu vou trocar o de lugar com aquele elemento que estava separado, que foi justamente o que aconteceu aqui. O elemento Zn estava só e o HCl estava junto. O que foi que eu fiz? Coloquei aqui agora, no lugar do H, eu troquei isso aqui por Zn. Só fiz trocar o lugar aqui, ó. No lugar do H, troquei por Zn. No lugar do H, troquei por Zn. Aí ficou ZnCl2, tá certo? E o elemento que estava junto, que no caso era o H, ficou agora separado, ficou H2. Tranquilo? Professor, e esses números aqui? Esses números aqui para a gente agora, por enquanto, não importa. Vai importar quando a gente estiver estudando uma coisa chamada de balanceamento. Mas agora, por enquanto, esses valores numéricos que aparecem aqui, não. O que importa para mim são as letras. Já aqui no outro exemplo, CaCl2 mais F2, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o lugar do Cl por o F. Então, onde tinha o Cl, coloco o F. E onde tinha F, coloco o Cl. Justamente como está descrito aqui. Isso é o que a gente chama de reação de simples troca. Tá certo? Se você tiver dificuldade, basta você olhar aqui a figurinha, certo? Eu tenho um cachorro com osso, tem um pedaço de carne. O que é que vai fazer? O cachorro vai soltar o pedaço de osso e vai pegar agora a carne. Eu troquei, tá certo? Uma coisa bastante importante na reação de simples troca é a gente observar essa fila de reatividade para metais e a fila de reatividade para metais. Como é que eu vou saber isso? Você vai observar o seguinte: os elementos que tiver sempre, que eu vou mostrar aqui agora, tá certo? No exemplo, para você observar. Primeiramente, é importante a gente ressaltar essa fila de reatividade, mas se você entendeu anteriormente o que é uma reação de simples troca, isso aqui você não vai ter dificuldade, não. O que a gente vai observar agora é o seguinte, ó. Primeiramente, com base na fila de reatividade, o que é que eu vou observar? Eu tenho aqui o Zn, Cu, SO4. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o lugar aonde tinha Cu
eu vou colocar Zn. E aonde tinha Zn, eu vou colocar Cu. Foi o que aconteceu aqui. Tá certo? Então a reação ocorre. Professor, porque a reação ocorre? E embaixo também eu tenho a mesma coisa. Eu tenho a mesma expressão. Qual é o diferencial da reação de baixo? Porque agora o Cu está só e o Zn está acompanhado com o SO4. Aí eu coloquei aqui, a reação não ocorre. Mas por que será que a reação não ocorre? Pelo fato dessa série de reatividade aqui, ó. A primeira reação ocorre porque eu vou observar aqui onde é que está o cobre, que é o Cu aqui, ó. E aonde é que está o Zn. Então, por que será que o Zn desloca o Cu? Porque ele é mais reativo. Então, ó, toda vez que o elemento for mais reativo, ele sempre vai deslocar. Então, ó, o Zn ele consegue deslocar o cobre. Já o contrário, não. O cobre não consegue deslocar o Zn. Por que não consegue deslocar? Porque o cobre ele é mais reativo do que o Zn, tá certo? Então, por isso que a reação na primeira ocorre e na segunda não ocorre. Porque o simples fato de você estar permutando isso aqui faz com que esse camarada não consiga deslocar esse. Porque esse daqui, você não consegue deslocar esse daqui. Tá certo? Então, isso aí é importante, que a série de reatividade crescente aqui, tá certo? Ó, cresce, então esse camarada é mais reativo do que esse. Por isso que ele consegue deslocar na primeira e não consegue deslocar na segunda, por esse fato explicado. Tá certo? A reação do dupla troca tá aí, né? A figurinha bem nítidazinha para você ver. Eu tenho um coelho com um pedaço de carne e tenho um cachorro com a cenoura. O que é que vai fazer agora? O coelho vai tomar a cenoura do cachorro e o cachorro vai tomar o pedaço de carne do coelho, ficando aqui nessa expressão aqui. Isso aqui é um exemplo para você entender como é a reação de dupla troca. Então, a reação de dupla troca, como já foi dito anteriormente, né, é AB, CD, produzindo agora AD, mas CB. O que é que eu vou observar? Vou trocar as letras, só trocar. Lembra lá do exemplo que eu coloquei, né? Coelho com carne, cachorro com cenoura. Só é fazer a permutação aqui agora. Eu vou trocar o lugar aqui agora do OH, eu vou trocar esse OH por quem? Por CL. E vou trocar agora aqui, ó, o CL por OH. Só troquei as letrinhas duas vezes. Então isso é o que denominamos de reação de dupla troca. Tranquilos? Da mesma forma vai acontecer aqui com o NaF-HCl. Eu vou trocar o lugar aqui, ó. Aonde tem H, eu vou trocar por Na. E aonde tem aqui o Cl, eu vou trocar por o F. A mesma coisa vai acontecer nessa expressão de baixo. Tranquilos? Então aqui está um exercíciozinho de fixação, certo? Para a gente treinar bem direitinho qual das reações abaixo para você classificar. Se a reação é de simples troca, se a reação é de dupla troca, se a reação é de síntese ou se a reação de decomposição. Na primeira expressão, a primeira coisa que eu observo é que tem aquele símbolo lá, ó, que a gente estudou, tem o delta. E o que eu observo? Eu tenho um camarada produzindo 2. Quando eu tenho um produzindo 2, a gente aprendeu que isso era chamado de reação de decomposição, tá certo? E uma reação denominada de pirólise por causa que tinha esse delta. Quando eu tenho nessa outra expressão aqui, o que é que eu observo? Que eu tenho uma troca. Eu tenho uma troca aqui de quem? Eu tenho uma troca aqui do K, eu troquei agora por o F. E aonde tinha agora aqui SCN, eu troquei por esse outro elemento aqui, ó. Isso aqui é o que denominamos de reação de dupla troca. Nessa outra expressão 3, eu estou somando, produzindo. Somando, produzindo. Então, eu tenho uma reação de... Eu estou somando, produzindo, não. O que é que eu tenho aqui? Ó? Cuidado para você ver. Toda vez que eu tenho uma reação de síntese, eu só vou ter um único produto. Aqui não. Nessa reação 3, o pessoal pode se confundir e achar que está somando, produzindo. Não é isso. Você está somando, produzindo, porém tem dois elementos. Então, isso aqui é o que iremos denominar de reação de simples troca. Por que a simples troca mesmo? Ó, porque eu estou trocando o lugar aqui, ó. Eu estou trocando o lugar aqui desse camarada, produzindo o NaOH, e ainda mais tem um outro termo. Se só tivesse o NaOH, seria uma reação de síntese. Como eu tenho outro termo, então não pode ser uma reação de síntese, e sim será uma reação de simples troca. Já no último exemplo, eu estou somando os dois e produzindo apenas um só. Aí sim é uma reação de síntese. Portanto, o nosso gabarito aí, eu tenho a primeira reação de decomposição, a segunda reação de dupla troca, a terceira reação de simples troca e a quarta reação de síntese. Tranquilos? Então, com isso, galera, a gente encerra a nossa aula e até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só comunicar lá no aplicativo. Tchau, tchau. Até a próxima.